Olá, meu nome é Fabiana Moraes e novamente eu venho chegando com um vídeo super especial, trazendo para vocês mais uma entrevista que o ator turco Can Yaman deu no programa Domenica In para Mara Venier. Novamente uma entrevista super completa, onde Can falou sobre variados assuntos da sua vida, sobre as suas escolhas, né, momentos de carreira, algumas mudanças aí de rota, falou sobre família, falou sobre Sandokan. Então, uma entrevista super completa. Preparei aqui um resumo, tentando trazer para vocês todos os detalhes dessa entrevista, para que seja algo bem completo. Então, já vou começar aqui, porque é longo esse material. Então, vou começar a trazer para vocês os detalhes dessa entrevista. É uma entrevista bem longa, eu fiz um resumo, mas um resumo que eu tentei deixar ele mais completo possível para vocês saberem de tudo que aconteceu nessa entrevista, que foi uma entrevista super completa, muito especial. Então, a apresentadora do Domenico In apresenta Can Yaman como um ator internacional que faz sucesso no mundo todo. Ele entra no palco, é muito aplaudido e agradece o carinho de todos e entrega para ela uma flor branca, uma linda rosa branca. Todo mundo aplaude o Can em pé e está tocando a música de Sandokan. Então é uma super entrada. Logo no começo, o apresentador elogia o broche que ele está usando, que é um tigre. E o Can explica um pouquinho sobre esse broche, sobre presentes que ele recebe dos fãs, sempre com muito carinho. Ele conta que recebe muitos presentes de fãs, broches, anéis e objetos como tigres, que combina com o clima de Sandokan. Ele comenta que recebe presentes do mundo inteiro, que sua casa vive cheia desses mimos, incluindo muitos chocolates, que ele nem sempre consegue comer. Diz também que ganha muitos livros em várias línguas e que usa essas leituras como livros em espanhol que ele recebeu para aprimorar o seu conhecimento de idiomas, já que ele gosta muito, né, de estudar, e principalmente os livros de espanhol ajudaram bastante. Fala também sobre a sua história, né, Can, que nasceu perto de Istambul e aos 14 anos, por incentivo da mãe, que é um grande anjo na história do Can, a gente vendo aí alguns detalhes, muitas coisas que o Can vem conquistando, a mãe talvez nem sabia que os estímulos que ela passou para ele na educação foram super importantes para a carreira dele atual. Então, por incentivo dela, ele decidiu estudar em uma escola italiana, uma instituição de elite, onde todas as matérias eram ensinadas em italiano. Ele já falava inglês desde pequeno e sua mãe queria que ele aprendesse mais idiomas. Apesar do italiano ser uma escolha pouco comum entre os jovens turcos, Can se encantou pela língua, pela cultura italiana, fez um ano de curso intensivo e acabou se destacando como um dos melhores alunos da escola. Então, o Can também demonstra ser uma pessoa super esforçada já na sua juventude, até porque ele começa a relatar aqui que a família economicamente passava por algumas dificuldades. Então, ele realmente precisava ser um bom aluno para ter aí bolsas. Então, aqui ele conta que com a situação econômica da família ficando difícil, ele precisava manter notas altas para garantir bolsas de estudo. E conseguiu. No último ano, ele foi selecionado entre cerca de 3.000 estudantes para ser um dos 36 enviados aos Estados Unidos com uma bolsa completa. Ele também falou sobre a separação dos pais, ele era muito pequeno, ele tinha 5 anos, explicando que sempre se sentiram presentes, eram muito amigos. Depois ia passar no telão também algumas imagens, né, de alguns trabalhos do ator turco Can Yaman, não apenas séries, mas também alguns comerciais que ele fez. Eu já conto mais detalhes sobre esse momento. Também falou sobre as dificuldades do projeto Sandokan, que levou aí 5 anos para ser realizado. A entrevistadora comenta esse longo processo e, a partir disso, pergunta como Can chegou a ser ator, já que a sua formação
não tem nada a ver com interpretação. Aí ele volta a falar sobre essas escolhas da juventude, que ele falou até recentemente numa entrevista na Vanity Fair. Ele diz, conta que nunca sonhou realmente em ser ator, o objetivo dele sempre foi ser um advogado internacional. No colégio já estudava línguas, lia bastante e tinha facilidade nos estudos. E o interesse pela Itália ele já demonstrava ainda jovem. Ele desejava estudar direito na Itália. Ele conta que a escola até financiou para ele visitar a Universidade de Bolonha e Padova. Mas no fim, ele decidiu estudar direito na Turquia. Depois fala sobre a sua carreira, que ele foi contratado por uma empresa muito prestigiada. Não ganhava muito por estar no início, mas era um feito, já que a empresa não contratava novos advogados há anos. Também fala sobre um pouco as funções que ele tinha. Escrita em jornal de finança, conta que um advogado mais experiente que gostava dele deu a chance dele escrever artigos semanais para um jornal de economia, enviado para grandes empresas. Jean ficava muito feliz, mas os amigos brincavam dizendo que ele ia virar escritor. Aí fala sobre a questão de ele não se sentir muito se identificando, com a sua profissão, aquela insatisfação com o trabalho, que a gente também já falou recentemente. Mesmo com as boas oportunidades, Jean percebeu que não era feito para ficar horas sentado no escritório. Ele era inquieto e se entediava com a rotina corporativa. E aqui vem lembranças do teatro, que também foi um momento crucial. Durante a faculdade, os professores diziam que os advogados deveriam fazer curso de teatro para melhorar linguagem corporal e comunicação. Isso também ficou na cabeça dele. E olha quem incentivou novamente, de forma muito assertiva, a mãe dele. Incentivou, ela conta, nesse momento ele também estudar teatro. E aí ele fala sobre um encontro que mudou a vida dele, que foi com os seus agentes, num período de férias, que eles tinham uma escola de atuação e convidaram ele para fazer aulas particulares. E aí iniciou esse curso de interpretação, começou as aulas sem levar muito a sério e depois de um tempo os agentes enviaram fotos e vídeos dele para uma diretora que procurava um ator de 24 anos para uma série. Aí aqui o desafio do primeiro papel, que a diretora achou o Jean bonito e musculoso demais para o personagem, que precisava ser mais rude, simples e desajeitado. E diz que ele tinha aí um mês para fazer essas mudanças. Então foi mais aí um processo de transformação. Aí ele fala sobre a transformação já nesse papel. Antes de Sandokan, já no primeiro papel, o Jean precisou perder 6 quilos, reduziu músculos, adotou uma postura curvada, deixou bigode, pediu ao cabeleireiro para cortar o cabelo de qualquer jeito. Depois disso, ele foi aprovado para o papel, mesmo sendo o único ator desconhecido do elenco. Mas a partir daí, a sua vida mudou completamente. Ele diz que foi jogado no oceano, sem saber nadar, aprendendo na prática. Aí sobre a rotina na TV turca, trabalhou durante 7 a 8 anos, sem descanso, terminando um set e começando outro. As jornadas chegavam a 16 horas por dia, o ritmo de produção na Turquia é muito competitivo. Aí ele conta que esse sucesso internacional que o levou a Sandokan só veio depois do seu 4º projeto. E como eu falei no telão, teve uma apresentação sobre o Jean, sobre os seus trabalhos, fiz também um pequeno resumo. Na introdução, destaca Can Yaman como um ator de beleza marcante e grande sucesso internacional, especialmente entre o público feminino. Conta que ele nasceu em 1989, em Istambul, cresceu jogando futebol e passando verões em Bodrum, e que sempre sonhou em melhorar a vida da mãe. Mostra que Can Yaman era um excelente aluno, apaixonado por idiomas, estudou em liceu italiano graças a uma bolsa e fez o último ano do ensino médio nos Estados Unidos.
Ele se formou em Direito, trabalhou como advogado antes de descobrir a paixão pela atuação. Isso passou ali no resuminho no telão. A apresentadora também relembra o enorme sucesso das suas séries, que o transformaram em estrela internacional, principalmente na Itália, país onde vive há 5 anos, e considera sua segunda casa. Por fim, reforça que agora Jean protagoniza Sandokan, nova versão da série clássica que estreia na Hayu. Então, tentando trazer aqui para vocês um resumo, né, dessa entrevista que foi muito longa, mas super especial, aonde Jean falou sobre vários aspectos da sua vida. Espero que vocês tenham gostado. Mais um vídeo feito com muito carinho para vocês. Obrigada pela sua presença e até o próximo vídeo. Fui!